Alô pessoal, me chamo Nelson Marques, sou fisioterapeuta, mestre em Ciência da Saúde e Ambiente e hoje estaremos falando sobre o TENS, o Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation. Esse aparelho é importante para o alívio da dor. Vamos estudar? Qualquer equipamento utilizado para gerar estímulos elétricos de forma não invasiva, um deles é o TENS. Porém, se convencionou em utilização o termo TENS para referir os equipamentos que geram correntes elétricas para fins de analgesia. Esta corrente elétrica é aplicada de forma agradável, sem oferecer nenhum tipo de risco ao paciente. A vantagem dessa forma de analgésico reside no fato de não ser invasivo e não apresentar efeitos colaterais. Essa corrente elétrica gerada pelo TENS é uma corrente bifásica, assimétrica, balanceada, que permite o ajuste da frequência de repetição e da largura do pulso positivo. Por tratar-se de uma corrente bifásica balanceada, não ocorre troca de efeitos. Quais são os efeitos desse aparelho? Muitas pesquisas foram realizadas nos últimos anos para verificar a eficiência desse aparelho no alívio da dor. Os estudos envolvidos nesta área se resumem a dados estatísticos retirados de experimentos envolvendo um grande número de pacientes. As pesquisas não tinham como objetivo de avaliar através de relatos e análise das reduções da quantidade de analgésicos consumidos pelos pacientes e a eficácia do TENS comparando com o fator psicológico e aos seus medicamentos utilizados. Para isso, os pacientes eram divididos em 3 grupos. O primeiro, um dos grupos recebia o tratamento convencional, um outro grupo fazia o uso do TENS e o terceiro grupo era submetido ao tratamento do TENS sem nenhum tipo de estimulação, ou seja, ele estava desligado, o efeito placebo. Os resultados da pesquisa, de uma maneira geral, mostram que os pacientes tratados pelo TENS sem bateria, em quase a totalidade, necessitam receber medicamentos para eliminar os quadros álgicos. Já os pacientes tratados pelo TENS, houve uma redução de 70% no uso dos medicamentos comparados com os tratamentos convencionais. Outra observação muito relevante reside no fato de que os pacientes submetidos ao TENS tinham tempo de recuperação menor comparado a outros pacientes. Cada tipo de dor foi analisado separadamente, sendo que entre essas dores temos causadas da seguinte forma: pós-operatório de cirurgias abdominais, cirurgias altas, pós-cesariana, cirurgia de joelho, pós-menissectomias, dores de dente, partos e dores crônicas. Alguns outros tipos também foram avaliados: as cefaleias, dores lombares, as dores artríticas do joelho, as dores abdominais. Dentro das teorias aceitas pela utilização do TENS, nós falamos agora da teoria das comportas, e foi feito no ano de 1965 pelos senhores Melzack e Wall. Eles dizem, que as fibras diferentes conduzem sensações diferentes. Fibras de diâmetros diferentes conduzem velocidades também diferentes. Essa teoria foi estipulada para os níveis medulares, onde estabeleciam que a medula entra com informações pelas fibras de grosso calibre, ou seja, a fibra de tato e de pressão, e pelas fibras de pequeno calibre, que são as sensações de dor. Então, na verdade, essa teoria falava de sentir ou não sentir dores, que isso seria feito através de uma qualidade de impulsos que chegam pelas fibras de grande calibre e também pelas fibras de pequeno calibre. Se passaram mais impulsos pelas fibras de grosso ou de pequeno calibre, facilitando assim o mecanismo de fechamento da passagem dos impulsos dolorosos. Então, se houver a chegada de mais impulsos pelas fibras de fino calibre, haverá um efeito de inibição das comportas e teremos a passagem da sensação dolorosa. Dentre as diversas indicações, vou citar algumas. O TENS está indicado para dores crônicas em geral,
dores pós-operatórias, distensões musculares, contusões, entorses, luxações, lombalgias, lombosquiatalgias, cefaleias, dores artríticas e dores abdominais. Também podemos citar as cervicalgias, as dores relacionadas ao câncer, as artrites, as bursites de ombro, de cotovelo, de joelho, dores no coto no caso de amputações e as dores pós-cirúrgicas. O TENS, em suas formas convencionais de tratamento, ele oscila entre as dores crônicas e as dores agudas. Então nós falaremos agora um pouco de cada uma delas, já falaremos de uma forma mais prática, mostrando o aparelho e determinando as formas de execução. Então na dor aguda, a frequência de pulso deve ser alta, em 50 a 100 Hz, a duração do pulso entre 40 a 80 microsegundos, ou seja, um pulso estreito, a intensidade deve ser confortável para alta, de 10 a 30 microamperes. O alívio começa a acontecer da dor a partir de 20 minutos. A duração do alívio permanecerá entre 20 minutos a 2 horas. E a sensação, no caso da aplicação, é de parestesia sem nenhum tipo de contração muscular. Agora, no caso das dores crônicas, a frequência de pulso é baixa, entre 1 a 10 Hz, a duração do pulso entre 100 a 300 microsegundos, ou seja, um pulso largo, a intensidade é desconfortável por ser alta, entre 30 a 80 microamperes, o início do alívio se inicia por volta dos 20 minutos e a duração do alívio vai de 2 a 6 horas. A sensação é de parestesia sem contração muscular. Agora falaremos de uma forma prática de cada tipo de pulso utilizado pelo TENS. Então, uma das primeiras coisas que nós temos que observar no uso desses aparelhos são os eletrodos. Estou mostrando aqui a vocês dois tipos de eletrodos. Um eletrodo largo e um eletrodo estreito. O eletrodo largo, ele tem uma concentração menor de corrente elétrica, ou seja, ele dissipa um pouco mais essa energia. Já o eletrodo pequeno e curto, ele concentra mais a energia elétrica e os pulsos no qual você quer atuar. Então, dependendo da área em que você quer fazer, o ideal melhor é usar o eletrodo mais fino. Se você quer uma área maior, o ideal é o eletrodo mais largo. Então, sempre que for iniciar o aparelho, primeira coisa é observar se os canais, a resistência, o tempo, estão totalmente zerados. Após observar esse procedimento, ligamos o aparelho, a lâmpada piloto está ligada na cor vermelha, e aqui nós temos no visual do aparelho o seguinte: dois canais que vão nos dar 4 eletrodos, o local onde nós trabalhamos com a resistência em Hertz e o tempo em microsegundos. Esses dois botões aqui são mais utilizados para o phase, que é um outro tipo de corrente elétrica. Então, esse aparelho, ele será trabalhado de 4 formas. E vamos gerar isso a partir de agora. A primeira forma do TENS é chamado de TENS breve ou intenso. A frequência do pulso é alta, entre 100 a 150 Hz. Então, entre 100 e 150 Hz. Está colocado aqui mais ou menos próximo a 120. E a duração do pulso é entre 150 a 250 microsegundos. 150 a 200 segundos. Vamos botar 200 microsegundos. A intensidade dele é forte, ao nível de tolerância de 30 a 80 microamperes. O início do alívio começa por volta de 10 a 15 minutos. A duração do alívio é pequena, apenas durante a estimulação, e a sensação é de pequenas contrações rítmicas e tetânicas. O segundo tipo de corrente é chamado de TENS acupuntura. Ele fala que a frequência do pulso é baixa, de 1 a 4 Hz. Mínimo. Duração do pulso
entre 150 a 250 microsegundos. Ele é um pulso largo, entre 150 a 250. Vamos colocar 200 novamente. A intensidade é forte, o limite é suportável, de 30 a 80 microamperes. O alívio vai acontecer entre 30 minutos e 1 hora e a duração desse alívio de 2 a 6 horas. A sensação são contrações musculares rítmicas visíveis. A terceira forma de corrente é chamada de burst ou trem de pulso. Existe aqui no chaveamento a forma burst. Nós podemos colocar essa forma burst. Então aqui a lâmpada piloto está na forma burst. Bom, ele tem uma frequência de pulso baixa, de 1 a 5 Hz. Se você quiser uma frequência alta, pode ser de 70 a 100 Hz. Então vamos lá, 70 a 100 Hz. E a frequência, a duração do pulso, ele é largo, entre 150 a 200 microsegundos. Então colocamos entre 150 e 200 microsegundos. O alívio começa entre 10 a 30 minutos. A duração do alívio entre 20 minutos até 6 horas. As sensações são contrações rítmicas acompanhadas de parestesia. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os fios e os plugs. Uma coisa importante que deve ser observada, você abrir de vez em quando o plug, porque isso pode causar aqui uma oxidação e causar até choque no paciente. Então, nós temos na lateral do aparelho dois canais, canal 1 e canal 2, aonde eu vou acoplar o plug. Vou acoplar um plug e um segundo plug. Os dois canais já estão acoplados. Na extremidade desse fio, nós temos dois encaixes. Um na cor vermelha, que representa o polo positivo, e um na cor preta, que representa o polo negativo. Esses dois serão acoplados ao eletrodo. Será colocado na extremidade, do eletrodo gel, porque ele é um bom condutor, ele é água gelificada. Procederemos que tipo de corrente nós faremos uso. Depois iremos aumentando gradativamente no canal específico, canal 1 e o canal 2, até que haja uma sensação agradável no paciente. Os 5 minutos iniciais, eles são de adaptação. Nessa adaptação, nós novamente retornaremos e perguntaremos ao paciente se aquele momento está agradável àquela corrente. Logo após isso, aumentaremos mais um pouquinho essa intensidade e logo depois manteremos até o final do tratamento. O tempo de execução do TENS, o ideal é entre 20 a 30 minutos. Após isso, abaixaremos essa intensidade gradativamente até zerar. Após isso, zerar os dois canais, desligamos o aparelho, damos uns 10 segundos e aí sim retiraremos os eletrodos do local tratado pelo paciente. Bem, pessoal, esse aparelho é muito utilizado pelo fisioterapeuta. Eu, por exemplo, faço uso e muito dele, porque ele me dá um retorno a nível de analgesia, alívio das dores, extremamente importante. Faço trabalhos conjuntos entre a medicina tradicional, ou seja, a fisioterapia tradicional, e a medicina chinesa com acupuntura e outras técnicas. No mais, faça suas perguntas se assim desejar, que eu logo responderei com a máxima certeza. Um abraço, pessoal, e até breve. Bons estudos, continuem assim.